Olá, e vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje, focando especificamente na lição 8, Isaque, o herdeiro da promessa. E olha, o que é fascinante nesse relato histórico não é só o peso antigo da narrativa, sabe? É que a gente consegue extrair lições super profundas e até bem atuais sobre como resolver conflitos e blindar a nossa saúde emocional. Exatamente. Isso já joga a gente direto na grande questão central da coisa toda. Como é que a gente reage quando o nosso próprio sucesso atrai inimigos? O teste de fogo para o Isaac aqui não foi só sobreviver à natureza, não. Foi aprender a lidar com uma prosperidade fora do normal, mas estando cercado por um território totalmente hostil. E para entender como ele foi de uma crise absurda para uma confirmação espiritual, nós dividimos isso aqui em 4 partes. Número 1, a fome na terra. Número 2 é a inveja dos filisteus. Depois, o número 3, os poços no deserto. E para fechar, número 4, o encontro com Deus. Então, parte 1, a fome na terra. Para começar, a gente precisa entender o cenário histórico. Uma seca pesadíssima atinge a região, lembrando muito aquela calamidade que já tinha rolado na época do pai dele, Abraão. Isso coloca o Isaac totalmente contra a parede, forçando ele a tomar decisões drásticas para conseguir proteger a família, os servos e aqueles rebanhos imensos que ele tinha. E o contraste entre as opções dele ilustra muito bem esse dilema, né? De um lado tem o Egito, a escolha lógica, supernatural. O Egito era basicamente o celeiro do mundo na época, cheio de riquezas, com as águas garantidas do rio Nilo. Qualquer pessoa com um pingo de bom senso iria correndo para lá no meio de uma seca. Mas, do outro lado, tem Gerar, uma terra ressecada que significava uma única coisa: obediência. Deus foi muito direto e mandou Isaac não fugir para a segurança do Egito. Ele exigiu que Isaac ficasse e tivesse fé ali mesmo, naquele chão seco e árido. E olhando para o texto de Gênesis 26, a gente vê exatamente como isso aconteceu. O registro não só fala da fome, mas traz a ordem claríssima de Deus. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E o que o Isaac faz? Ele simplesmente obedece. Mesmo com a pior seca possível, ele fica lá em Gerar. E é isso que constrói a base de tudo. Ele preferiu a palavra de Deus ao invés daquela lógica humana básica de sobrevivência. O que nos leva à parte 2, a inveja dos filisteus. E aqui a coisa muda totalmente de figura. A tensão deixa de ser climática, de sobrevivência física, e vira uma pressão psicológica gigante. Tudo por causa da velocidade absurda com que o Isaac começou a ter sucesso naquelas terras. E esse número, 100, mostra de um jeito muito prático a escala sobrenatural desse sucesso. Pensa bem, os textos dizem que enquanto a região inteira passava fome, Isaac plantou sementes no meio do deserto e colheu a 100 por 1, ou seja, 100 medidas naquele mesmo ano. A bênção foi tão, mas tão espantosa, que a riqueza dele simplesmente explodiu no meio da miséria da galera ao redor. E bom, a gente sabe que sucesso atrai reações. Só que ao invés de admirar ou tentar aprender com ele, o povo lá de Gerar, os filisteus, começaram a entulhar os poços de água, jogando terra dentro. E detalhe, isso não era só uma provocaçãozinha. Entulhar um poço no mundo antigo era considerado um ato real de guerra. Era maldade mesmo, pura inveja, com o único objetivo de destruir o ganha-pão do vizinho. Para a gente ter uma noção real do peso econômico disso hoje em dia, imagina o seguinte: achar e ter um poço de água naquele deserto antigo era como descobrir um baita poço de petróleo hoje. É muito dinheiro, é muito poder na mão. Então, quando os filisteus jogavam terra nesses poços, eles estavam literalmente enterrando minas de ouro. O prejuízo financeiro era incalculável. Chegamos à parte 3, os poços no deserto, e o foco agora é em como o Isaac se portou diante de toda essa sabotagem. Com perdas econômicas gigantescas e um pessoal o tempo todo no pé dele, a resposta de Isaac é impressionantemente pacífica. Verdade, a gente consegue ver bem esse método dele quando quebra o significado em hebraico de cada poço que ele foi cavando. Isso mesmo, o passo 1 é Ezeque, que significa disputa. Os pastores do rei Abimeleque arrumaram briga por causa dessa água que ele tinha acabado de achar. E o Isaac briga de volta? Não.
Ele simplesmente vai para o passo 2 e cava o poço Sitna, que significa inimizade ou acusação, mais dor de cabeça para cima dele. Aí, com uma paciência surreal, ele parte para o passo 3 e cava Reobote, que significa alargamento, espaço amplo, e finalmente ali as brigas param. E para fechar, no passo 4, vem o poço Seba, que quer dizer juramento, um lugar onde um pacto de paz é feito. É praticamente um mapa mostrando a caminhada física e espiritual dele, fugindo da confusão. E aquele trecho de Romanos 12, 18, que diz para ter paz com todos os homens no que depender de nós, captura perfeitamente o espírito do Isaac. A grande sacada da lição aqui é a saúde emocional dele. Ele tinha todo o direito moral e legal sobre aqueles poços, eles eram dele. Mas a maturidade emocional fez com que ele abrisse mão dos próprios direitos só para manter a paz. É uma atitude completamente transcendental diante de tanta injustiça. Ele simplesmente não deixou a amargura entrar no coração. Com certeza. E esse comentário de apoio aqui bate exatamente nessa tecla. Ele diz que o sucesso de verdade, aquela prosperidade plena, é quase impossível sem essa inteligência emocional de saber a hora de sair fora de batalhas que não valem a pena. A inveja dos outros sempre vai ser algo destrutivo. Mas essa diplomacia do Isaac, essa capacidade de dar um passo para trás, prova pra gente que ceder às vezes não é perder, né? É proteger a nossa própria mente. E vamos para a parte 4, o encontro com Deus. Porque essa recusa constante do Isaac de iniciar uma guerra não teve nada a ver com demonstração de fraqueza. Na verdade, criar esse espaço de paz foi o que preparou o terreno e levou ele direto para a experiência mais fantástica da vida dele. É isso aí. Quando Isaac finalmente chega em Berseba, bem longe de toda aquela disputa, Deus aparece para ele naquela mesma noite. E ele confirma a promessa com 3 pilares que não deixam dúvida nenhuma. Primeiro, não temas. Segundo, eu sou contigo e te abençoarei. E o terceiro, multiplicarei a tua semente. É Deus renovando de forma limpa e direta a grande aliança como uma recompensa clara por essa resistência pacífica dele. E olha o que esse texto analítico destaca que é fundamental. A revelação não rolou enquanto Isaac estava lá no meio da lama brigando em Gerar. O Senhor aparece para Isaac em Berseba justamente porque, naquele momento, o patriarca tinha conseguido se desvencilhar de vez daquele ambiente tóxico e cheio de inveja. Ele precisou chegar no ambiente e principalmente no estado de espírito de paz para só então ter esse encontro que mudou a vida dele. O que amarra a nossa análise com uma provocação bem forte para a gente pensar. Será que abrir mão dos nossos próprios direitos por causa da paz é, no fim das contas, a maior vitória que a gente pode ter, sem nunca precisar dar um soco? O relato histórico do Isaac mostra claramente que sim. Ele não pegou em armas, tomou prejuízo, engoliu o orgulho e, lá na frente, os próprios inimigos vieram pedir arrego, reconhecendo que Deus estava com ele. É um triunfo absoluto sobre a raiva e a vaidade. Fica aí essa baita reflexão sobre o poder imenso que existe na inteligência emocional de ceder para poder vencer de verdade. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima análise.